A coragem política de dois históricos da luta pela independência de Timor-Leste, Mari Alkatiri e Xanana Gusmão, levou-os a denunciar com frontalidade o que hoje ocorre na Guiné-Bissau, no seu regime político, e a inépcia de uma organização, a CPLP, que convive com protagonistas que violam os mais elementares princípios do Estado de Direito e os direitos e liberdades dos seus cidadãos. A convergência geral das posições é tanto mais significativa quanto Xanana e Alkatiri são adversários políticos, muito embora no desenho concreto das respectivas opiniões haja uma variação de intensidade. Alkatiri é perentório ao considerar que a Guiné-Bissau não tem condições para assumir a próxima presidência da CPLP, quer políticas, quer institucionais, e que é o tráfico de droga que representa a força dominante no país e a instabilidade que o caracteriza. Percebe-se a incomodidade que palavras tão fortes geraram na presidência guineense e que motivaram reações incompreensíveis de alegada ingratidão. Alkatiri viveu exilado em Angola e Moçambique, mas ainda mais quanto elas desmontam a tendência para a criação de um estatuto e de uma imagem de Sissoko Embaló que não correspondem à realidade. E cito para que se perceba. O presidente da Guiné-Bissau diz que é meu amigo, mas eu não me lembro dele. Palavras de Alkatiri. Já Xanana Gusmão não é tão assertivo quanto às condições de exercício da presidência rotativa da CPLP. Mas se poupa nessa matéria, talvez por exercer as funções de primeiro-ministro, foi arrasador para o regime da Guiné-Bissau quanto à sua qualificação e à sua matriz, denunciando a transição dos golpes de Estado do passado para os golpes presidenciais, uma referência direta à ação de Sissoko Embaló. As posições destes dois líderes timorenses surgem numa altura em que se detecta uma tendência para a fragilização ou mesmo a degradação do espaço de concertação política e de cooperação económica no quadro da CPLP e o realinhamento de prioridades em que se funda a organização. Timor-Leste tem sido uma âncora no apoio e financiamento do sistema eleitoral guineense, desgastado com a constante alteração da ordem constitucional e o desrespeito sistemático da vontade popular, ou seja, um desperdício, um apoio desperdiçado na voragem do poder. Xanana Gusmão sugere, no entanto, que a questão decisiva na Guiné-Bissau é a questão da revisão constitucional. Nessa matéria não creio que tenha razão. A crise institucional não decorre do desenho constitucional, mas do exercício ilegítimo dos poderes presidenciais que a Constituição não acolhe. A ideia de necessidade da alteração da Constituição que sugere funda-se numa avaliação incorreta, ou seja, que ela permite que o Presidente da República tenha todo o poder, que pode fazer o que quer, que tira um primeiro-ministro e mete outro, e que se este não obedecer, volta a tirar. Utilizo a objetividade das suas palavras para afirmar que não é isso que está na Constituição, embora algumas emendas tenham caminhado nesse sentido. Mas tão só que essa é a prática do exercício do poder do Presidente da República. A coragem política de Xanana na denúncia do regime da Guiné-Bissau, que pode vir a produzir efeitos na própria CPLP, atinge de igual modo a própria organização, que se tem mostrado passiva face às transformações radicais do regime. Uma fissura no princípio da autonomia política dos Estados e da sua formatação institucional, mesmo quando em confronto com o respeito pelo Estado democrático de direito. Estranha coincidência que seja agora Timor-Leste a denunciar as alterações de regime na Guiné-Bissau por via de golpes presidenciais, quando foi Timor-Leste que se juntou ao coro da aclamação da integração da Guiné Equatorial na CPLP. Os tabus vão se quebrando e os preconceitos formais vão sendo confrontados com a realidade.